Glória a Deus, com muita alegria quero chamar aqui o pastor Tiago Diniz, agradecer pela presença dele, presença da pastora Fernanda, uma alegria estar recebendo. Vamos beber da fonte nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Nosso pastorzão aqui de Alphaville, uma bênção receber. Vamos orar pelo nosso pastor, amém? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos nessa noite de receber esse homem de Deus, Pai, que vem trazer uma palavra diretamente do Senhor aos nossos corações. Usa a vida dele, Pai, abençoa ele, fala através dele aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para sermos exortados através da tua palavra. Como igreja, abençoamos a vida do nosso pastor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e a paz, todos bem? Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga eu estou feliz. Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Abra comigo, sem demoras, no livro de Romanos, capítulo 12. Uma alegria poder servir vocês. Me sinto ovelha também dessa casa, e pela misericórdia de Deus também um dos pastores. Eu estou bem acompanhado da minha esposa Fernanda, que está comigo nessa jornada, uma mulher de Deus, de oração. Deus fez um milagre na minha vida, amém, irmãos? Tem solteiro aqui? Levanta a mão assim, solteiro. Deus vai fazer um milagre na sua vida, é só ser fiel e de oração, a prova está aí. Romanos capítulo 12, quero agradecer, pastores, obrigado pela confiança, obrigado pelo convite, Vitão, um amigo aí de longas datas, que Deus abençoe e fale ao nosso coração, amém? O vaso é pequeno, mas talvez o que está dentro seja grande para o seu coração, aqui nessa noite, amém? Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, eu quero aproveitar a oportunidade da série que nós estamos estudando aqui sobre intimidade com Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, nessa passagem que Paulo escreve à igreja em Roma, uma das principais ou um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento. A carta aos Romanos é um presente para nós, que nos doutrina, cria as bases da igreja. E eu já quero começar te dizendo que Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser fiel. Ainda que a figueira não floresça, a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei. Amém? Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Vocês acharam? O apóstolo Paulo nos diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, damos liberdade ao teu Santo Espírito nessa noite. Oramos para que nossas mentes e corações sejam levados cativos ao trono da sua graça, para que haja uma porção de transbordo e transformação. A tua palavra me feriu e por isso eu te amei. Essa foi a oração, Pai, de Agostinho de Hipona, dizendo: o meu anseio é prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes,
ela divide o indivisível entre alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra que é apta para discernir os nossos pensamentos e cada uma das intenções do nosso coração. Nós oramos para que saiamos daqui confrontados, consolados, exortados e edificados por sua palavra, mas que haja, Deus, nessa noite um liberar do transbordo do céu, mais paixão pelas escrituras, mais anseio pela sua volta. Cremos que aquele que veio, Senhor, assentado em um jumento, aparecerá entre os céus em seu cavalo branco. E João viu, os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos mais brancos do que a lã, da sua boca sai uma espada afiada e voz como de trovão, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Ele é, não será, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele virá cavalgando com o cetro de poder nas tuas mãos. O dono da história, Ele é o ex nihilo, aquele que cria do nada todas as coisas, como se todas elas já estivessem sido criadas. Ele dá ordem às estrelas, Ele que sustenta os luminares, Ele separou as águas, Ele disse e ouve, Ele declara, e nós precisamos compreender que a sua palavra tem todo o poder. Esse ambiente já foi invadido por sua presença, Jesus. Não haverá ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não será tocado. Por isso que nós declaramos o que já tem sido declarado aqui: essa cidade experimentará de um despertamento sobrenatural. Águas, Senhor, que serão transbordadas. Ainda mais os nossos lagares não suportarão, os nossos celeiros aumentarão a colheita. Isso não tem a ver com a nossa, Senhor, personalidade, mas com a obra do Cristo, aquele que é o autor e o consumador da fé. Por isso nele nós depositamos a nossa esperança. Ele é o centro, o princípio, o primeiro e o último. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o Senhor da história, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, Ele é de todas as coisas que houvesse o dia, Ele já era. Não há quem possa escapar das tuas poderosas mãos, porque agindo esse Deus, quem impedirá? E por isso nós declaramos uma porção ainda maior. Milagres acontecerão, Deus, como já tem acontecido, experimentaremos porção de criatividade, uma unção, Senhor, que nos desprende, Pai, e nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Anseio pelas escrituras, paixão pela ortodoxia, zelo por sua palavra, mas nós experimentaremos do fluir dos dons que o Senhor confiou à sua igreja. Nós não iremos reter. Nos faz, Jesus, entrar nas águas que o Senhor está agitando, e não haverá mais de nós, mas do Senhor em nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória! Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Nós estamos vivendo dias gloriosos em Deus, como igreja, e por isso eu quero compartilhar com você, dentro dessa série de mensagem preciosa. Intimidade pode ser associada a um termo chamado corondel. Corondel é um termo também em latim, para dizer ou contextualizar aquele que vive diante da face de Deus. A intimidade, diz o salmista Davi, é para os que o temem, a qual ele também dará a conhecer a sua aliança. O que nós precisamos como chamados, atraídos pela graça, não é o quanto possuímos de intimidade, é o quanto
nós respondemos à intimidade que já possuímos. Por isso, eu quero tratar com você sobre uma epístola paulina, a carta que Paulo, ou chamado de carta magma, a carta que é o celeiro da principal doutrina apostólica. Paulo escreve a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos da janela da igreja de Corinto, ou da igreja corintiana, com toda a permissão e licença aos palmeirenses. A igreja que estava situada na Caia era a igreja de Corinto, semelhante a uma geografia de Santos, uma igreja portuária, como foi falado, o que permitia as rotas comerciantes serem facilitadas. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos da janela de Corinto, quando esteve em Corinto na terceira viagem missionária. Primeira viagem, Galácia, plantação de 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio e Listra. Gálatas não é uma igreja, Gálatas é uma região chamada de Galácia, por conta dos franceses, dos galileus. Depois que Paulo sai, Atos capítulo 13, da Galácia, ele vai em direção à sua segunda viagem missionária. O desejo era ir para Éfeso, a grande cidade temida e conhecida pelo templo da Diana, Artemis, Afrodite. Mas em visão, um homem macedônio aparece a Paulo e disse: Paulo, passa-te a nós e ajuda-nos. Atos capítulo 16. Ao invés de ir para Éfeso, Paulo foi em direção à Macedônia, segunda viagem missionária. Na beira do rio, conheceu uma mulher chamada Lídia, pregou o evangelho e ela disse: entra para dentro de casa. Ela e toda a sua casa foram batizadas e o evangelho chegou no mundo ocidente, o que nós chamamos da Europa dos dias atuais. Paulo plantou 3 igrejas na Macedônia. Quais são? Filipenses, a igreja de Filipe; Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, e também pregou aos bereanos. Enquanto Paulo pregava, eles verificavam aquilo que Paulo estava dizendo, se fazia sentido nos oráculos mosaicos ou dentro da tradição da Torá de Moisés. Uma igreja que não tolerava falácia. Paulo sai da Macedônia com 3 igrejas plantadas e chega a ir para a terceira viagem missionária. A direção era Corinto, mas quando Paulo chega em Atos capítulo 17, no Areópago, na cidade platônica, aristotélica, socrática da filosofia, Paulo chega no Areópago e anuncia o evangelho. E a Bíblia nos diz que Paulo diz ao Deus que vocês não conhecem: é esse que eu vos anuncio, e planta a igreja de Corinto. E é interessante que a igreja de Corinto era a que mais fluía nos dons, mas era a que mais dava trabalho. Era a igreja carismática. Quem aqui é carismático? Carismático não quer dizer simpatia. Tem gente que é carismático, você olha, ele está assim, ó. Mas carismático vem de carisma, dons. A igreja de Corinto falava em várias línguas. O problema não era falar. O problema da igreja de Corinto é que ela não controlava as muitas línguas. A igreja de Corinto profetizava, mas o adultério estava comendo solto. Coríntios capítulo 5. A igreja de Corinto fluía no ensino, mas irmãos estavam levando outros irmãos ao tribunal do júri pagão. A igreja de Corinto experimentou transbordo, mas tinha um grupinho de Apolo, o outro dizia ser de Paulo, alguns de Cefas, Pedro. Graças a Deus que é só Belo Horizonte que tem esse problema de grupinho. Cheguei em São Paulo e não encontrei ainda, que a gente já entendeu. Aleluia.
Intimidade com Deus não é uma conquista apenas singular, porque esse homem que agora escreve aos Romanos, da janela corintiana, vai escrever para uma igreja que ele desconhece. O que sabemos historicamente é que a possibilidade do plantio da igreja de Roma, conhecida como luz do mundo, a grande cidade conhecida de Nero, o grande imperador, quem é de 88 para baixo não se manifeste, mas quem não lembra aqui daquele disquete chamado Nero? Eu vejo sinais. Quem é da geração TikTok nem entendeu. Era um CD que você colocava aqui, queimava arquivo, porque Nero era o CD que quer dizer queima, porque em 64, esse imperador dos 13 que Roma teve, ele foi o que mais perseguiu a igreja primitiva. Além de matar o apóstolo Pedro, também martirizou o apóstolo Paulo, incendiou a cidade de Roma, atribuiu a culpa aos cristãos. Paulo está olhando da cidade de Corinto, porque provavelmente Áquila e Priscila, a quem Paulo caminhou na igreja de Corinto, construindo tendas, porque a igreja de Corinto não entendeu sobre o princípio da generosidade. Paulo teve que trabalhar para sustentar os irmãos de Corinto, a quem ele pregava o evangelho. Paulo falou assim: não precisa me dar oferta desse jeito que vocês estão me dando aí, não precisa não. Não me tire o direito de pregar o evangelho, porque ai de mim se eu não anunciar. Eu e Barnabé não temos o direito de colher entre vocês bênçãos espirituais e materiais, tendo em vista que nós temos semeado em vocês uma boa semente da palavra. 1 Coríntios capítulo 9. Na sua segunda carta corintiana, todo mundo pensa que bênção, 2 cartas. Que bênção o que, irmão? É porque eles não tinham entendido a primeira. Gente que precisa de 2 gabinetes no mês, das duas uma. Ou ele está levando solução, ou ele é parte do problema. Mas vamos voltar para a intimidade. Feita a introdução, Romanos foi escrito no período 57, depois de Cristo ter sido assunto aos céus. Paulo escreve de Corinto aos Romanos. Áquila e Priscila possivelmente são os pais da igreja de Roma, mas não podemos fechar, concatenar, concluir essa verdade. É uma possibilidade histórica, mas o fato é, Paulo não plantou Roma, e eu não preciso saber quem plantou, porque eu sei quem é a fonte. Não é Pedro, Paulo e nem Barnabé. A fonte eu sei. Ele é chamado de Cordeiro de Deus, a luz do mundo, a videira verdadeira, alfa e ômega, princípio e o fim, o Emanuel, Deus conosco. Eu sei que Ele é ontem, hoje e para sempre será. Eu sei que é aquele que balança quando quer, placas tectônicas, Ele aquece os vulcões, Senhor do tempo e da história. É Ele que fecha a boca dos leões, é Ele que conhece passado, presente e futuro. E Ele disse: eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Intimidade. Como descobrir qual a vontade de Deus para mim? Uma vez que eu tenho intimidade com Deus, eu agora preciso entender qual a vontade do Deus que eu tenho intimidade, porque intimidade sem relacionamento é apenas convívio. Por isso que tem casal que aprendeu a conviver, mas desaprendeu a ser íntimo, virou conveniência. E Paulo ensina a igreja de Corinto como conhecer a vontade de Deus, e ele começa explicando no capítulo 12, um texto muito conhecido, que ele diz:
Portanto, irmãos, Paulo está ensinando a igreja. Quem é a igreja? E ele começa dizendo: irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, qual a vontade de Deus para a nossa vida? É uma pergunta milenar. Havia um catecismo chamado Breve de Westminster. Esquece, irmão, deixa para lá. Esquisito. Que dizia: qual o fim principal do homem? No mineirês, para que você nasceu? Para que você veio? E para onde você vai? Você nunca se fez essa pergunta? Se você não se fez, irmão, você está mais perdido do que eu. Você deveria fazer, porque casamento não é o fim, é o meio. O diploma não é a maior conquista, faz parte da principal, mas não é a principal. Os recursos é o caminho e não o final. O que a gente luta e morre para pôr no pescoço, na orelha e nos dedos, na Nova Jerusalém a Bíblia diz que a rua será de ouro, o mar é de cristal, morte, choro, tristeza e dor, é para lá que nós vamos, sem cuspir. Já estou babando. Gostei da palma. Se há para Jesus, você pode exaltar mais alto. E normalmente conectamos a vontade de Deus, algo que nós gostaríamos de desfrutar. Na verdade, a gente não quer saber o que Deus nos chamou para fazer. Às vezes escondemos no que Deus falou, porque se der errado alguma coisa, a culpa é dele. Então a gente não quer saber a vontade, a gente quer ter segurança. E quem quer ter segurança e viver o evangelho tem que decidir. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tiago, o evangelho não tem segurança? Tem. Aquele que perde a vida nessa, encontrará. Aquele que serve, será servido. Aquele que apanha numa face, dará também a outra. Se te pedir uma túnica, dê também a segunda. Se te chamar para caminhar uma milha, caminhe também duas. A segurança do evangelho é: eu não sou daqui, mas eu sei para onde eu vou. Vocês estão aqui? A primeira vontade que a gente precisa conhecer é o que Paulo diz: portanto, pelas misericórdias de Deus, antes de você saber sobre intimidade com Deus ou a vontade de Deus para a sua vida, anote isso e preste atenção. Paulo instrui: ofereça o seu corpo como sacrifício. Pesou. Costume da época pagão, tudo era feito através de ofertas vivas. Paulo extrai o exemplo do paganismo. Se oferecia a Moloque crianças, se oferecia a Baal ofertas, se oferecia a Artemis dinheiro, incensos, mirra. Mas Paulo está dizendo: para Deus se oferece a si próprio, porque o que Deus quer te revelar na intimidade, você não pode entregar um braço ou a nota do seu bolso, tem que ser tudo. Quem já ouviu? O sacrifício sou eu. Eu é que sou o sacrifício. É a minha vida por inteiro. É eu no altar do Senhor disponível, para que a gente experimente a boa, a perfeita
E a agradável vontade de Deus é quando nós entendermos o que Paulo escreve aos Gálatas: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esteja pronto para morrer, miséria. Com carinho. Irmão, tem muito crente vivo na igreja que deveria estar morto. É por isso que está dando problema. O tupete não abaixou ainda. Não desceu do salto. Eu fiz lá na faculdade de Harvard. Meu pai, eu participei de todos os avivamentos. Eu sou filho de pastor e de pastora. Problema é seu, meu filho. Aqui você serve, aqui você senta, aqui você ouve, aqui você aprende, aqui você é discipulado. Mas enquanto você continuar vivendo, não tem como o evangelho reinar. Ou você morre e nasce para Cristo, ou é Cristo vivendo em você. Pode escolher. Diga aleluia. Tiago, para ser íntimo de Deus tem que morrer? Lógico. Porque Deus não divide a glória. Ou Ele controla o controle, ou não tem controle de Deus te controlando. Ou Ele é o centro, ou Ele não é Senhor. Porque se Ele não for o primeiro, Ele também não vai ser o segundo. Vocês estão aqui? Irmãos, Paulo está em qual viagem missionária que eu disse? Olha o que aconteceu na primeira. Ele chegou na Galácia, pastor Daniel. Os irmãos receberam Paulo tão bem em Derbe e Listra, que dá alegria de ler. Que igreja calorosa de Listra. Porque quem prega o evangelho normalmente é muito honrado. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que glória a Deus. Você não leu não? Se não leu, eu te convido para ler. Volta lá em Atos para você ver. Paulo chegou em Listra, na cidade em que ele conheceu Timóteo. Sabe o que a igreja de Listra fez com Paulo? Arrastou ele de ponta cabeça e lançou Paulo para fora da cidade, porque ele resolveu ser íntimo de Deus e conhecer qual era a vontade de Deus para a vida dele. Sacrifício vivo. Eu vou sair do ministério porque não sei o quê. Eu vou sair do GC porque ninguém me chamou para aniversário. Eu vou sair do ministério porque ninguém está me honrando. Não, parece uma máquina de lavar. Quem já teve tanquinho aqui em casa? Irmãos, que ministério? Você vai sair de onde? Você vai para onde, miséria? Para onde nós iremos? Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para de reclamar, meu filho. Para com essa bobeira. Continua caminhando. A sua recompensa não está aqui. Imagina se Paulo para na primeira viagem. Sacrifício vivo. Para conhecer a vontade, tem que se entregar por completo. Dói. Abre mão das madrugadas para orar, irmão. Interceder pela igreja, pela liderança, pelos que perseguem. Irmãos, tem hora que Deus nos leva a interceder até pela sogra. Devemos morrer para conhecer quem Deus é. Se a semente não morrer, ficará ela só, mas se lançada,
morre, frutifica e florescerá. Enquanto algumas coisas morrem dentro de nós, outras vão nascendo. É o fruto do Espírito, é a obra redentiva, é o Espírito agindo. Meu filho, você mudou demais. Não mudei, é que eu morri e Ele começou a viver em mim. Filho, você está estranho? Não estou estranho, é que eu deixei Ele governar, e é Ele que está fazendo. Você está até mais educado, você está até mais sensível, continua feio, mas está parecido com Jesus, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é alguém que está mais perto, alguém que exala o bom perfume, é alguém que serve mais, está orando mais, está mais crente, mais sensível, com mais fome das Escrituras. É porque entendeu que evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, come on, siga-me, vem e caminhe e veja, e agora ensine, batize, também cumpra aquilo que eu vos tenho ordenado. Aleluia. 2. Irmãos, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício. Meu corpo, minha regra, não dá. Aqui não. O corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Sim. Isso só pode não ser um discurso de um cristão. Você não é obrigado a vir, mas se veio, tem que sair diferente. Segundo, ele diz: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É na pureza, na santidade e na naturalidade, sem religiosidade. Não é bater cartão no culto, é chamar a atenção de Jesus nele. Não é fazer para ser visto, é fazer para que vejam Cristo em você. Não é dar por barganha, é entendermos que já ganhamos tudo. Vocês estão aqui? Ele disse: este é o culto racional. Segundo, para quem quer ser íntimo e entender a vontade de Deus para a sua vida, não entre na forma do mundo. Irmãos, existe uma linha muito tênue, fina, quando nós queremos conectar com o mundo. Eu não preciso ser um mundano. Aqui o mundo é o cosmos, sistema. E nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui, existe uma missão que Cristo nos confiou. É influenciar e não ser influenciados. É salgar e temperar. Sabe por que a Bíblia chama a gente de sal da terra? Por 2 motivos. O primeiro motivo é o tempero, é o sabor que dá para essa vida apática sem Deus, esse mundo vazio. Já dizia Dietrich Bonhoeffer: o vazio existencial é do tamanho da presença de Deus que pode nos preencher. Amém? Tempero. Você foi chamado para temperar. É por isso que o sal não pode ser insípido. O que é isso? Passar da validade, senão ele será lançado para ser pisado. É de onde nasce a palavra salário, vem do sal, porque nos tempos apostólicos não se pagava com moeda, só depois que Roma entra. Antigamente a forma de paga era com sal, só os egípcios possuíam. Sal era raridade, porque
o sal, além de temperar, ele também preservava o alimento. Por isso que o bacalhau tem que ser embalsamado de sal, senão ele perde. Quem gosta de um bacalhau com batata saltê, pimentão, cebola, arabacai, bacalhoada, irmão, vocês estão aqui? Então o sal era também um instrumento de paga, porque além dele temperar, ele preserva o alimento. O que Paulo está nos ensinando é: não se conforme com a forma mundana, porque nós somos sal, nós temperamos o mundo e preservamos a sã doutrina por onde nós passamos. Levantamos a bandeira dos princípios das Escrituras, preservamos, nós nos contemos em entender que a nossa alegria não está aqui. Por isso os prazeres que o mundo oferece não podem me preencher, porque o meu prazer é prosseguir em conhecer o Senhor. O meu maior prazer é entregar o meu corpo em pureza, é esperar até o casamento para eu me deleitar com a minha esposa, é ser marido de uma só mulher, é não ser dado ao vinho, é alguém que controla a língua, é alguém piedoso, generoso. Eu entendi que eu tempero e também preservo. Não quero aparecer com o mundo, mas influencie-o, use-o, as suas redes sociais, para temperar, para preservar. Talvez você não sabe o tanto que você tem sido referência na vida de muitos. Poderia ser pior na sua família, mas você tem orado, semeado a sã doutrina, tem preservado a pureza do casamento. Vai valer a pena. Mas não tente ter a estratégia mundana, não escolha atalhos, não pule a cerca, não vai por outras vias. A Bíblia diz: só um caminho há, Jesus Cristo é o caminho. 3, Paulo diz assim: mas deixe que Deus transforme a sua mente. Irmãos, você tira alguém da favela e põe no Alphaville, que se não mudar a mente, ele vira um alfavelado, porque você só tirou a geografia, você não mudou a mente e os hábitos. Deus nos tirou do Egito, mas a gente continua com as práticas egípcias. Já entendeu? Aqui é o único lugar que cabe isso, o mindset. Porque para também com essas palhaçadas. Uma mudança de mente, uma mudança de postura. Irmãos, para se mudar uma sociedade, a única forma é mudar a mentalidade dela. É por isso que quem entendeu as cartilhas ideológicas ataca a educação, porque é muito mais fácil balizar a mudança do começo do que depois transformá-la no meio do caminho. A mudança de mente é o evangelho entrando, aí muda a nossa cosmovisão, a forma de enxergar o mundo. A direção é a mesma, a geografia é a mesma, o país é o mesmo, as pessoas a mesma, mas a forma de enxergar tudo muda depois que o evangelho entra.
gente muda o jeito de tratar a esposa depois que o evangelho entra. A gente muda o jeito de entender sobre submissão, sobre mordomia, sobre entrega, renúncia. A gente para, depois que a gente entende, de fazer na força do braço e começa a fazer por gratidão por aquilo que já foi feito na cruz. Quer conhecer um crente apaixonado? É porque ele permitiu a mente ser transformada. Essa mudança de chave transformem a mente de vocês. Como nós seremos íntimos de Deus se a mente continua a mesma da época do pagode? Dá choque, irmãos, a gente não consegue caminhar com dois senhores. A forma do ontem não dá para ser usada hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão adiante de mim, corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço: eu esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo depois de pregado a muitos, não venha eu mesmo ser repreendido. A mente muda. Para ser íntimo de Deus, tem que deixar Ele mudar a mente. Não é cegueira, não é radicalismo, é Ele tirar a forma antiga, estranha, pagã, e colocar o protótipo, o modelo do céu. Forma antiga: se alguém te feriu, fere. A minha mãe dizia: se apanhar na rua e entrar em casa, apanha dobrado. O que eu tinha que fazer? Sempre, irmãos, eu sempre fui alto e forte desse jeito, desde sempre. Não entendi a risada. Sempre destaquei na altura, e eu apanhava, mas eu entendi que eu não podia levar o desaforo, e eu enfrentava. Quando o evangelho entrou, disseram que eu tinha que perdoar quem me feriu. O que eu comecei a fazer? Vou perdoar, mas também não quero conviver. Estão dizendo por aí que agora é assim: você pode até perdoar, mas também não é obrigado a conviver, porque eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Olha, imagina se Jesus te perdoa assim. Já entendeu, né? Você é esperto. Vou te perdoar, mas eu também não sou trouxa. É o céu no inferno e eu no céu, meu filho. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Não. Quando Jesus te perdoou, Ele disse: estou te perdoando do pecado do passado, do presente e do futuro. E não só te perdoando, eu sei que você vai errar de novo, mas eu estou pronto para te perdoar, colocar minha mão na sua e caminhar com você até a consumação do século. Esse é o modelo de perdão. Conclusão. Qual é a conclusão do perdão? Anota isso aí: é dar ao agressor o direito dele me agredir de novo. Espera aí, isso dá até polícia. Que tipo de agressão é essa? Alguém me feriu, você vai dar o direito dele te ferir de novo? Tiago, isso não é colocar ao risco? Sim. Eu não estou dizendo aqui matrimonialmente, isso é uma outra história, é caso de polícia de verdade.
Porque o cara que toma santa ceia, mas bate na mulher em casa, além de ser moleque, ele nem convertido é. Segundo, o perdão aqui é: eu perdoei, mas eu tenho que caminhar com você. Eu não posso ficar dando volta no corredor da igreja para não te ver. Isso não é evangelho. O nome disso é paganismo, meninice. Agora, misericórdia é diferente. Misericórdia, eu entendi que a minha mudança de mente era mais elevada. Você já achou o perdão difícil? Sim ou não? Você achou o perdão difícil? A misericórdia é mais. Pastor, tem 2 filhos lindos, mas a família só está florescendo. Está aqui o Abraão, Sara. Escuta, eu sou conjectura e exemplo, amém? Para com essa bobagem também de ficar batendo em madeira, que crente não tem isso não. Eu sou um assassino, eu tiro a vida do filho do pastor. Ele diz: Tiago, você tirou tudo que eu possuía, meu filho. Eu queria ver o casamento dele, celebrar, ver ele formando. Eu deixo de comer para dar para ele, mas se arrancou o meu presente. Mas eu quero agir de misericórdia, e mais do que te perdoar, hoje você, Tiago, vai ser o meu filho no lugar daquele que você mesmo tirou. Foi isso que Deus fez por nós. Romanos, nós matamos, Atos diz, nós matamos o Filho de Deus por presciência, mas Deus se entregou. Dicotomia, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz em Romanos que nós fomos enxertados no Filho, também o qual clamamos: Abba, Pai. Falei isso, irmão. Olha que mudança de mente, para a gente experimentar intimidade com Deus. São verdades difíceis, dolorosas, não é fácil, porque eu estou pregando, é uma luta também dentro de mim. Eu falo como Paulo em Romanos 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo por fazer. Pobre homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Mas para ter intimidade com Deus tem que entender isso. Eu morro, me transformo. E agora eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago, você falou tudo, mas qual que é a boa vontade de Deus? Está em João capítulo 8, 32. Que conheçamos a sua palavra e que a sua palavra nos liberte. A verdadeira libertação não é quando o demônio sai falando grosso, é quando Jesus entra, fica e faz morada em nós. Se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livres. Essa é a principal vontade de Deus para a nossa vida, conhecê-lo. E como vamos conhecer a Deus se não amamos a sua palavra? Hebreus capítulo 1, verso 1. Aos seus antepassados Deus se fez conhecer a vocês através dos seus pais e profetas, mas nos últimos dias Ele se revelou unicamente através do seu Filho, a quem foi concedido autor e criador, e aquele que está assentado nas mais altas alturas, a Ele seja curvado tronos, poderes, domínio e toda majestade. A vontade de Deus para nós não é se a gente vai casar ou não, isso é parte. A vontade de Deus para nós é se estamos em casamento com o noivo, é se somos a noiva,
é se somos a igreja, é se conhecemos aquele que nos adotou. Essa é a boa vontade. Diga, qual é a agradável vontade? Hebreus capítulo 10, do 24 ao 25. Que vivamos em comunhão uns com os outros. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que vivamos em comunhão, koinonia. Deus ama gente que gosta de gente. Deus detesta gente que detesta gente. Quer ir para o céu, mas tem ranço. Isso aí é característica da concorrência. Já entendeu? Crente não tem ranço. Crente ama. Como corpo, assim bem ajustado, totalmente, bem bonitinho, com aquela carinha de santo. Vamos? A glória do Senhor. Olha pro irmão, vai. Ah, que lindo. Aí, promisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido precioso. Eita glória! Vamos! Faz o coraçãozinho para ele. Não pode parar de assistir dorama. Viu, Fernanda? Dorameira. Estão falando aí que também já polemizaram o tal do dorama, né? Acho bonitinho. Perfeita vontade. Primeira, conhecer a palavra e Jesus. Segunda, comunhão, koinonia. Terceira vontade, que em Cristo nós alcancemos a salvação pela fé. Essa é a perfeita vontade. Que sejamos salvos. Porque Cristo, tendo nos arrebatado do império das trevas, nos transportou imediatamente para o reino do Filho do seu amor. Efésios 2: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Fica de pé no seu lugar. E eu termino com a quinta característica: não pense de si mesmo além do que convém. Se avalie, perceba suas qualidades e defeitos. Não superestime suas qualidades, não superestime os seus defeitos. Entenda a porção de fé que foi confiada a você. Pare de se comparar. A grama do vizinho só parece ser mais verde, só muda o endereço. Amém? Nós concluímos que esse é o maior desejo de Deus. Tiago, como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Vivendo esses princípios, e no meio deles nós experimentaremos uma porção da vontade para a família, uma porção da vontade para o ministério,
uma porção da vontade para a nossa sociedade. Em cada área, na medida que nós vamos nos entregando, nós vamos conhecendo o que Deus quer. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos.